Olá, turma do sétimo ano. Vamos dar início hoje ao estudo de figuras de linguagem. Mas antes, vocês precisam entender o que é a linguagem conotativa e a linguagem denotativa. Então, às vezes, empregamos as palavras dando-lhes um significado novo, diferente do literal. Nesse caso, estamos usando a linguagem conotativa. Então, gente, às vezes nós usamos uma palavra e damos a ela outro sentido, outro significado. Ou seja, um sentido figurado. Então, isso nós chamamos de linguagem conotativa. Exemplo: Ana é uma flor de delicadeza. Você acha que a Ana realmente é uma flor? Ou foi só a maneira de se falar? Então, apenas a maneira de falar. Então, flor aí foi usado no sentido figurado, ou seja, na linguagem conotativa. As pessoas utilizam-se da linguagem conotativa ou figurada, geralmente em textos do campo literário. No entanto, é possível encontrar esse recurso linguístico em vários textos orais ou escritos do cotidiano e em diferentes campos discursivos. Então, revisando, a linguagem conotativa é a linguagem figurada, é aquela que a gente fala, certo? Dando outro sentido à palavra. E quando utilizamos a palavra em seu significado literal, ou seja, no seu significado real, estamos empregando a linguagem denotativa. Exemplo: a rosa é uma flor muito comum nesta cidade. Observe aí que a palavra flor, ela foi usada no seu sentido real, certo? Então, aí a linguagem é denotativa. É diferente do outro exemplo, que diz assim: Ana é uma flor de delicadeza. Aí foi só a maneira de falar. A Ana não é aquela florzinha lá do jardim, não, gente. Foi só a maneira de falar. Agora, aqui no último exemplo, a rosa é uma flor comum nesta cidade. Aí sim, é a flor lá do jardim. Então, o último exemplo foi usada a palavra flor no sentido real. Então, a linguagem é denotativa. Agora, vamos para o estudo de figuras de linguagem. As figuras de linguagem podem ser semânticas, do ponto de vista do significado, fonética, do ponto de vista dos sons das palavras, ou sintáticas, do ponto de vista da construção da frase. Nesse momento, você vai estudar algumas figuras de linguagem semânticas. Primeiro, gente, vamos começar pela metáfora. Vocês já ouviram falar em metáfora? Pois bem, metáfora é uma figura de linguagem semântica que se caracteriza pelo emprego de um termo com o significado de outro, tendo em vista uma semelhança entre eles. Entretanto, essa semelhança não é estabelecida com o emprego de elementos linguísticos comparativos, como tal que, igual, etc. Imagine que um poeta se referisse ao mar empregando esta frase: o mar é um monstro verde que golpeia a pedra. Olha aí, gente. O mar é um monstro verde que golpeia a pedra. Nessa frase ocorre uma metáfora, pois houve a aproximação semântica entre os termos mar e monstro verde. Então, você observa aí, gente, que a metáfora se caracteriza pelo emprego de um termo
com o significado de outro. Aí você vê que o mar é um monstro verde. Então, aí na metáfora, certo? O poeta está dizendo que o mar é um monstro verde. Eu pergunto a vocês, o mar é realmente um monstro verde? É não, só a maneira dele falar, certo? E lembrando a vocês que na metáfora, certo, gente? Ela emprega-se os elementos linguísticos, não emprega os elementos linguísticos, tal que, igual e etc. Comparação. Nesse recurso, há sempre dois seres, objetos ou ideias sendo comparadas. Porém, a comparação se estabelece por meio de um conectivo, ou seja, uma palavra que estabelece conexão entre os termos, como, tal qual e etc. Então, gente, a comparação, o próprio nome já está dizendo, é uma comparação que você faz entre dois seres, objetos ou ideias. E tem que ter, viu, gente, os termos como, tal e qual. Você lembra que lá na metáfora não pode existir estes termos. Já na comparação, eles são obrigatórios. Saia da encardideira, saía da encardideira um cortejo monumental de negros trajados de seda e enfeitados de ouro, como se fosse um reino da África. Olha aí, gente, como. Então, se apareceu o como, tem que ser uma comparação. A metonímia, recurso por meio do qual uma substituição de uma palavra ou expressão por outra, mantendo entre elas uma relação de proximidade de sentido. A metonímia, quando se emprega. Então, gente, a metonímia, prestem bastante atenção, é quando você emprega uma palavra no lugar de outra. Então, quando você usa o autor pela obra, exemplo, o museu tem uma ala só de Picasso. Eu pergunto a vocês, essa ala do museu é cheia de Picasso. Como é esse Picasso? Então, são os quadros de Picasso. Então, aí foi trocado, não é, gente? O quadro pelo autor, ou seja, a obra pelo autor. No lugar de eu usar o nome quadro, o nome obra, eu usei o nome do autor. O lugar pelo produto. Exemplo, recebeu de presente uma caixa de Havana. Então, recebeu de presente uma caixa de Havana. Havana é o nome do lugar onde vem os charutos, certo? Aí foi trocado aí, certo? Houve uma troca, substituição do produto. Foi, gente? Foi tirado o produto e colocado o nome do lugar. A parte pelo todo, ou vice-versa. Exemplo, estou guardando dinheiro para ter o meu próprio teto. É só o teto? Não, é a casa. Então, houve aí uma substituição. Então, a metonímia é isso, é você substituir uma palavra por outra. O continente pelo conteúdo, ou vice-versa. Exemplo, bebi 2 copos de leite. Eu bebi o copo, gente? Não, eu bebi o leite. Então, isso aí é uma metonímia, certo? Prosopopeia ou personificação. Figura de linguagem que se caracteriza pela atribuição das ações, sentimentos e comportamentos humanos a animais ou seres inanimados. Então, a prosopopeia, gente, é quando você dá vida, certo? Quando você dá características humanas aos seres inanimados ou aos animais. Os tambores
sente a luta de Chico Rei. Os tambores, gente, eles sentem alguma coisa? Claro que não, né, gente? Então, eu usei aí o quê? Uma prosopopeia ou personificação, porque eu dei um sentimento que é dos seres humanos, eu dei para os tambores. A hipérbole, recurso que, por meio de exagero, torna uma ideia mais expressiva. Exemplo: já pedi mais de 1 milhão de vezes para não deixar a luz acesa. Então, gente, a hipérbole também é muito fácil. A hipérbole é um exagero, certo? Olha, já pedi mais de um milhão de vezes. Não é um exagero, gente? Certo? Então, é isso. A hipérbole é um exagero. Agora, vamos para a atividade.